Hoje eu gostaria de, primeiramente, agradecer, né, toda essa homenagem. E como é o segundo domingo do mês de junho, né, comemoramos o dia do pastor. O pastor tem uma responsabilidade com as suas próprias ovelhas, de levar a palavra, de até aconselhar e direcionar, né? Eu lembro a passagem do pastor que deixa os 99 e vai em busca daquele uma ovelha perdida, né? E é isso, essa responsabilidade de resgatar, né, aquela pessoa que está desgarrada, vamos dizer assim, do grupo, é muito importante, né? Não só nas orações, mas também pedindo fortalecimento e ânimo para ir em busca daqueles que estão distantes, né? Que é mais difícil, né? Sabemos que é difícil, mas em dado momento, com certeza, nós estaremos aí de alguma forma fazendo a nossa parte aí de abençoar e mostrar que esse caminho realmente é o caminho que é necessário para esse nosso processo na evolução, né? Estar no caminho de Cristo exige muito sacrifício e também exige muitas renúncias na nossa vida. E a palavra diz que, né, temos que nascer de novo. Esse nascimento, na verdade, meus amados, é um nascimento de largar as coisas do mundo e buscar realmente o caminho que Jesus nos deu, quer dizer, é uma outra vida. Então, nós não podemos permitir ou pertencer a dois mundos. Ou você está no mundo, ou você está com Jesus. Não tem meio termo. Então, a nossa vida aqui, desde que nós pertencemos a esse mundo, nós vivemos uma dualidade, né? Nós temos conhecimento do bem e do mal, não é verdade? Ontem a gente estava meditando sobre isso, que se existisse somente o bem, será que nós teríamos discernimento realmente do que é o bem, né? Ela só comprova na nossa vida quando a gente experimenta o mal. E saber, não, isso não foi bom para mim, então eu quero partir para outro caminho, né? E aí tem vários exemplos, né, dessa dualidade. Uma delas é o mais conhecido entre nós, é o pai e a mãe. Existe essa dualidade, cada um tem sua responsabilidade, a mãe e o pai, né? Por isso que é importante a gente ter em mente que para formar uma família precisa de uma mãe e precisa de um pai, precisa de uma mulher, precisa de um homem. É nesse contexto, isso existe, né? Assim como tem, se você olhar a parte mais do lado astrológico, vamos dizer assim, tem o Sol e a Lua também, que faz assim. O Sol é ativo, a Lua simplesmente ela recebe o reflexo do Sol, né? Tem suas funções também, né? E se ir lá para o lado dos ensinamentos hindus, tem o que? O Yin e Yang, que tem o equilíbrio também. Então todas essas dualidades que existem na natureza em si nos mostra o equilíbrio. Nós temos que aprender a caminhar nesse equilíbrio, né? E quem é que faz isso? Nós mesmos. Nós que temos que decidir caminhar nesse equilíbrio. Se a gente for infectado por todas as coisas erradas que o mundo possa apresentar, nós temos que tomar uma decisão. Opa, isso aqui não pertence a mim. Eu quero o outro lado mais, né? Mais santificado, mais purificado. Mas é a decisão de quem que é? É nossa. Nós que fazemos essa decisão. E a mesma coisa quando nós queremos seguir a Jesus. Nós temos que seguir com a nossa própria vontade e buscar isso fervorosamente, né? Jesus não vai pegar pela sua mão e falar, né, cá, meu filho. Mas nós temos que decidir isso. Então a nossa mente também tem essa influência
essa decisão é do nosso pensar também, do nosso sentir. Nós temos que sentir essa presença do Senhor na nossa vida, agindo diariamente na nossa vida. E ser grato por isso, né? Se a gente viver sempre reclamando, sempre vamos ter motivo para reclamar. Se a gente viver sempre a agradecer, sempre vamos ter motivo para agradecer no tempo. Não é verdade? Então, isso é natural, né? Às vezes eu estou falando isso, mas bobagem. Isso é tão óbvio, mas é no óbvio que nós precisamos refletir, né? Para não buscar coisas que impressionam, mas a natureza nos mostra isso. Jesus nos mostra isso, né? Então, nesse sentido, meus irmãos, agradeço muito a presença de vocês, agradeço ao nosso querido Deus que tem nos dado ânimo, tem nos capacitado para continuar nessa missão, né? E eu gostaria de compartilhar também uma passagem que está em Malaquias, a partir do versículo 10. Essa palavra é uma palavra muito forte relacionada a nós, né? Os nossos compromissos, né? Por que não dizer, né? Ela nos mostra qual a importância dessa aliança que nós teremos que ter na nossa vida. Essa aliança, na verdade, é um compromisso individual, né? Que faz esse vínculo entre eu e Deus, né? Essa intimidade tem que ser fortalecida diariamente. É nisso que eu queria trazer hoje, né? O povo de Israel, à época, quando estava no deserto, passou por esse exílio e precisou, né, ser transformado. Mas em dado momento, apesar de ter tirado da escravidão, chegou um certo momento que o povo começou a desanimar, começou a reclamar, né? Enfraqueceu esse lado espiritual do povo, né? Então, o povo negligenciou, né? E a infidelidade acabou tomando conta daquele povo. E essas atitudes fez com que o povo se afastasse de Deus, né? E não é diferente na vida de hoje não, meus amados. Não é. Deus, de alguma forma, sempre nos chama a reforçar essa aliança com Ele, né? Nós fazemos o nosso momento da ceia com o Senhor, da nossa Santa Ceia, fortalecendo. Mas isso é suficiente para nós? Não. Apenas é um chamamento de atenção a nós sobre esse compromisso que nós temos que manter sempre aceso dentro de nós, né? Então, a mensagem de hoje está em Malaquias 2, versículo 10 ao 16, que diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, qual ele ama, e se casou com a adoração de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer o tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isso: cobres o altar do Senhor de lágrimas, de choro e gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Aqui eu coloco como sendo a própria igreja.
sendo a tua companheira, e a mulher a tua aliança. Não faz o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiel. Aqui essa mensagem ele nos reforça falando de nós, né? Nós frequentadores da igreja, nós fazendo parte dessa comunidade, e que precisamos realmente ser chamados a essa atenção a nós. Muitas das vezes nós ouvimos a palavra, absorvemos e compreendemos a palavra, mas não voltamos em ação, né? E aí lá fora nós estamos aí reclamando da vida, reclamando do irmão, mantendo aquela mágoa com o próximo. É isso que ele está falando. Uma das palavras fortes que eu posso falar aqui é arrependimento e perdão. Tudo aquilo que nós guardamos em nosso coração é nosso tesouro. Se guardamos ódio e mágoa, esse é o tesouro que pertence a nós. Nós não queremos isso. Se nós não queremos isso, nós temos que aprender a limpar. Percebem que ouvir a palavra do Senhor nos dá essa compreensão. Mas o que realmente edifica a obra do Senhor na nossa vida é a nossa ação. É isso que Ele está querendo dizer, né? Deus dá oportunidades de bênção na nossa vida, mas nós temos que aprender a nos arrepender dos nossos erros. Nós temos que aprender a perdoar uns aos outros, viver em harmonia. Quando fala da mulher da nossa mocidade, fala da nossa igreja, né? A mulher na nossa igreja edifica, né? Assim como nas nossas casas, a mulher edifica lá, assim diz na palavra, não é verdade? Entenda isso como sendo a nossa igreja. Quem é o noivo? O noivo é Jesus. Então, se estamos na busca desse noivo, nós temos que nos preparar. Tu lembra daquela passagem lá das mulheres? Das 10 virgens? Pois é. Metade se prepararam, outras metade não, outra metade não. Essa preparação, na verdade, é uma purificação interna que devemos fazer em nós mesmos. Nos limpar. É a transformação interior que precisamos fazer. Não adianta ouvir, louvar ao Senhor aqui na igreja, se o coração está cheio de mágoas, está pesado. Nós temos que aprender a limpar isso. Como é que a gente faz isso, meus irmãos? Cada vez lendo a palavra, sentindo a presença do Senhor e permitindo que Ele nos molde, nos transforme. Essa é a grande questão, né? Lá no versículo 10 começa assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Ele está argumentando, está perguntando para nós. Nós temos consciência disso, que nós temos o mesmo Pai, nós temos esse mesmo Deus na nossa mente, no nosso entendimento. Se temos, somos criaturas do mesmo Pai. Se somos criaturas do mesmo Pai, somos irmãos. E não temos que ficar criando discussões ou criando mágoas uns com os outros. Quanto mais antes nós conseguimos harmonizar essa relação entre os irmãos, mais agrada ao Senhor. Não tem como. Está ligado isso é intrínseco na nossa vida, né? Então, para manter essa fidelidade
alicerçado com Deus, ela precisa de cuidados, ela precisa de respeito uns com os outros, né? E aí vem à mente que nós devemos ser fiéis com a palavra do Senhor e também com as nossas atitudes. Isso depende de quem? Depende de nós, da nossa consciência, né? Daquilo que eu falei. Nós precisamos entender que existe o lado ruim, o lado perverso do ser humano, e tem um lado bom também. Se a gente olhar para uma pessoa e só ver e falar das coisas ruins daquela pessoa, querendo ou não, a gente está amaldiçoando aquela pessoa. Percebe? Mas ela tem qualidades também. Então nós temos que olhar pela qualidade delas, não pelas coisas ruins. O ser humano nasceu sempre para fazer o bem, seja lá quem for. E a gente tem que entender que elas também podem estar mal. Não é mal. Percebe a diferença? Né? Porque a situação a qual ela escolheu pode ter levado a essa maldade, né? Então vem aquela passagem que fala: não podemos julgar as pessoas, né? Não devemos julgar ninguém. A gente não sabe qual o caminho que ela fez para chegar a qual chegou. Mas com a bondade que Jesus olhou para aquela mulher que estava sendo perseguida porque ela adulterou, o que Jesus falou? Joga a primeira pedra para quem nunca pegou. Então, podemos concluir que todos nós temos nossos pecados, sim. Nós não podemos julgar ninguém, porque nós também somos pecadores. Mas Jesus quer resgatar cada um de nós, assim como nós falamos aí da parábola da ovelha perdida. Ele quer resgatar independente dos nossos erros. Se Ele quer nos resgatar independente dos nossos erros, nós temos que estar disponível para que seja resgatado. E para isso nós temos que estar limpos. Para isso nós temos que estar com o coração purificado. Não podemos viver julgando um ou outro, ou falando mal, ou sentindo mágoa, ou ódio de alguém. Como diz a palavra, nós somos irmãos. E na palavra diz que nós devemos amar uns aos outros, como a ti mesmo. Às vezes é difícil? Claro que é difícil. Nós estamos num processo, nós temos um tempo ainda para poder nos transformar. Mas quanto mais antes conseguimos descobrir isso, melhor e mais paz e tranquilidade encontraremos na nossa vida. Deus vê esse casamento, dessa aliança, uma aliança sagrada, né? Quando fala desse casamento, é a relação entre nós e Deus, né? E pode também trazer isso para dentro do matrimônio também, dentro do casamento deste mundo também, né? Deus é o guardião dessa aliança que fazemos. Esse desafio, na verdade, da igreja é sobre essa seriedade dessa aliança que devemos ter. Ela é muito importante, tanto na parte relacionada ao perdão e também da restauração da nossa vida. O encorajamento que nos traz essa palavra de hoje é buscar essa reconciliação verdadeira e realizar essa renovação dessa aliança com Deus através de Jesus. Eu deixo essa meditação aos irmãos e fazer uma reflexão individual, né, sobre essa questão, né? Porque às vezes a gente fala: não, mas eu frequento a igreja, eu levo a palavra do Senhor, mas nós somos falhos e em algum momento a gente, né,
gente desliza, vamos dizer assim, a gente mesmo desvia dessa caminhada. E aí que nós temos que sempre pensar, opa, peraí, eu não estou sendo justo, primeiro comigo mesmo, né? E nem com o próximo. Então está na hora de frear um pouco e falar, opa, peraí, posso mudar. Aí que volta a falar de novo. Essa questão de voltar a mudar é uma virada de uma chave na nossa vida. A gente tem que decidir isso. Tudo na vida tem dois caminhos. Percebam? Podemos seguir a Jesus ou podemos seguir o mundo. Não é verdade? Então precisamos decidir. Às vezes a gente fica meio enfraquecido, mas lembre que quem nos dá esse ânimo é Jesus, né? E a palavra diz também, né? Que venham todos os cansados, os deprimidos, né? Eu te capacitarei para te dar o ânimo necessário para seguir esse caminho. Nós temos que aprender a confiar nisso. Quando nós estamos fracos, aí que somos fortes para buscar esse caminho. Porque essa força vem do Senhor. O Salmo diz isso, não é? Então, esse é um apelo que eu faço a cada um nesse sentido, sabe? A aliança com Deus, a aliança com a nossa igreja, ela depende da força que nós temos que ter em seguir, crendo, confiando nesse caminho. Temos que ter essa força. Eu não posso, como pastor, falar assim, ó, vamos, muda a tua vida. Eu posso te sugerir mudar. Mas quem quer, quem vai fazer isso, é individual, cada um que vai ter que meditar o tempo certo para virar essa chave. Né? A gente pode incentivar e muito. Mas quem pode fazer essa diferença é cada um de nós. Que temos que decidir mudar. Para não cansei dessa vida mundana. Eu quero seguir a Jesus, eu quero transformar a minha vida. Aí sempre vê assim, mas na minha vida carnal, eu não estou sugerindo isso. Estou sugerindo que seja mudado a sua vida espiritual primeiramente. Por que eu falo isso? Que nós temos a responsabilidade de cuidar do plano espiritual individual de cada um de vocês aqui. E é melhor ainda por quê? Porque tudo que está em cima está embaixo. Tudo que é transformado no céu se transforma neste mundo. Percebe? Nós ofertamos ao Senhor uma nova vida espiritual. Demais coisas Ele nos acrescentará, assim diz na palavra. Eu não estou prometendo coisas materiais aqui, meus amados, mas estou prometendo uma vida eterna a vocês. Existe um segredo na nossa vida. Para que tenhamos essa reconciliação com o Senhor, existe um segredo. Qual é o segredo? Tem um livro sagrado que nos auxilia. Tem? Tem a chave da razão e tem a chave da intuição na nossa vida. A chave da razão é ter todo esse ensinamento que nos dá toda essa razão. Mas do lado emocional, que é essa intuição, nós temos que entender esse sentimento, às vezes, né? Nós temos que ser transformados também. Tem que ser mudado também. Nós temos que buscar essa alegria no Senhor, na palavra do Senhor. Mas essas emoções, ela tem que estar viva dentro de nós. Crendo que aquilo que é ensinado através da palavra do Senhor, ela tem que ser viva e exercida dentro da nossa vida. Não é? Não podemos viver só
instintivamente. Ah, eu acho que é isso, eu vou fazer. Sem sabedoria, né? Deus nos dá todo o ensinamento para exercer com sabedoria essas palavras. E assim é a nossa vida. Nós temos que ter essa percepção. Então, se alguém está sentindo que a sua aliança com Deus, né, ou com a igreja, né, necessita dessa restauração, que faça. E ore pela igreja. Peça a Deus essa restauração dessa nova, da aliança em si. E também traga para nós esse coração fiel, né? Fiel com os mandamentos do Senhor, obediente às leis, né? Que entendamos isso firmemente na nossa vida. Fazer isso depende de um sacrifício, depende de renúncias, porque nós, né? Jesus não sacrificou a própria vida para dar salvação a toda a humanidade. E não é diferente para nós. Precisamos dar a vida, né? Nós precisamos fazer sacrifício, sim. Nós precisamos fazer renúncia de muitas coisas na nossa vida. Não tenha dúvida disso. E na quarta-feira nós falamos um pouco sobre isso, que as nossas amizades elas vão sendo restritas, vão diminuindo. Por quê? Porque caminhar com Cristo exige muito sacrifício e renúncia. E aí, naturalmente, isso vai fechando. Porque são poucos que querem seguir esse caminho. Nós, como conhecedores da palavra e cristãos, nós já sabemos. E quanto mais nós congregamos com esses amigos fiéis, como Jesus é nosso amigo fiel, nós estaremos aí nos unindo para fortalecer um ao outro. Nesse sentido que eu falei hoje, nós somos irmãos em Cristo. E quando nós estamos fracos, nós temos que nos unir cada vez mais. A palavra nos ensina isso. E na vida também nós podemos unir mais. Então compartilhar o sofrimento, a dificuldade que cada irmão tem com o outro irmão, alivia, divide o peso. Não é verdade? Apresentar isso a Jesus faz com que nós troquemos esse fardo, assim diz na palavra também, não é verdade? Então, de alguma forma, meus irmãos, estamos aqui como irmãos em Cristo, para ouvir a palavra e nos fortalecer. Que todos nós passamos por dificuldades, sim, mas sabemos que nós podemos confiar, porque isso vai ser passageiro. E a palavra diz, na vida, né, haveis aflições, preocupações, mas tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. Não é assim que fala? Então temos que nos fortalecer nessas palavras. Eu agradeço, porque Deus é bom o tempo todo conosco, e nos trouxe essa palavra para chamar a nossa atenção, né? Já conhecemos a palavra, nós temos que estar sempre animados a perseverar e seguir fiel nessa caminhada. Que Deus nos ajude, amém?